cabe a mim também compartilhar um pouco da palavra de Deus, e eu queria aproveitar esse momento e perguntar para você qual a sua missão. O que você está fazendo aqui, não na igreja, mas nesse mundo? Por que Deus criou você para viver nesse tempo de muitas mudanças? Qual a missão que Deus tem para que você viva durante os poucos anos de vida que você tem, ou ainda tem? Já parou para pensar nisso? Em uma sociedade que tudo tem um preço, e aí saindo do meio secular, você vem para a igreja, tudo tem que ter um propósito, e na nossa própria família, no nosso bairro, a gente precisa justificar a nossa existência. Se você hoje fosse arrebatado, só você, o que o pessoal do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, do seu grupinho de amigos iria lembrar? O que eles iriam sentir falta? Paulo diz assim: ai de mim se não prego o evangelho. E aí eu posso trazer para mim essa palavra, mas nesse momento eu queria dizer para você: ai de você, irmãos, se você não prega o evangelho. E aqui eu não quero dizer que é para que você fique gritando em praça pública, para que você assuma o púlpito. É pregar no seu viver, se possível usando as palavras. O cara que disse isso, ele não é qualquer um. Você vai pensar, mas eu tenho mais o que fazer, eu estou estudando, eu estou fazendo isso. Paulo, além de ser doutor, ele falava no mínimo 5 idiomas. Paulo tinha dupla cidadania. Era uma pessoa tão importante para dizer algo nesse sentido de que ele faz ou ele precisa fazer isso só para se tornar participante, como a gente vai ler aí no texto de 1 Coríntios 9, a partir do verso 19. Esse que era doutor, hoje, fazendo uma leitura de Augusto Cury, percebi que ele foi um dos homens mais inteligentes da história, simplesmente porque, como Augusto Cury diz, que ele tinha a capacidade de se colocar no lugar do outro e assim se tornar um com o outro. O que Cristo vai dizer de sentir compaixão, a gente não sente compaixão de uma pessoa que está feliz, né? A gente sente compaixão da pessoa que está triste. Só que Paulo, ele passa por isso, ele possui essa característica da inteligência super avançada, segundo aí o nosso cientista brasileiro, né? Todos acharam? 1 Coríntios 9, de 19 ao verso 23, diz assim: pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Fiz-me de judeu para ganhar os judeus, fiz-me como judeu para ganhar os judeus, Ficou engasgado isso daí. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Para ganhar os fracos, me fiz como os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ora, tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me co-participante. Deus, eis-nos aqui, falhos, fracos e pecadores, carentes da tua graça, e nesse momento do discernimento espiritual que só o teu Espírito Santo tem, para que possamos entender a tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Pai, é a nossa súplica, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Seja lá qual for a missão que você respondeu no início, você precisa ter isso muito claro. O que você faz no seu dia a dia precisa te dar o título de co-participante do Evangelho. Precisa fazer com que você tenha certeza que a sua manicure te identifica como sendo você, não um cliente, mas alguém de Deus. Qual a sua missão, irmãos?
A missão que Paulo vai nos colocar é tão simples que a gente faz até involuntariamente. Alguém aqui fala com uma criança, bom dia, boa noite. A gente fala com a criança que, bom dia, boa noite. Não, boa noite acho que ninguém dá para criança, né? Mas, oi, tal. Paulo está dizendo isso. Ele começa falando, como escravo de todos. Aí fica mais difícil, né? Pastor, agora como escravo, eu nunca fui escravo, nem conheço nenhum escravo. É um pouco complicado a gente entender isso, porque a escravatura já acabou há muito tempo, mas mesmo se nós vivêssemos nesse tempo, você não compreenderia a profundidade da palavra de Deus, porque Paulo não está dizendo assim, eu fui escravo e ainda assim ganhei alguém. Ele está dizendo assim, eu fiz-me escravo dos escravos, fiz-me como os escravos, fiz-me menor que eles, como se eles fossem o meu senhor. Isso não existe em nenhum tempo, em nenhuma cultura. O escravo não possuía nada. Até o filho de uma escrava já era escravo do seu senhor. Às vezes a gente acha que as coisas acontecem na nossa vida porque nós somos senhores, né? Não, irmãos, é o Senhor quem nos abençoa. É o Senhor que provê tudo aquilo que nós temos. E nós deveríamos ser escravos desse nosso Senhor a tal ponto de nos tornarmos menores do que esses que nós nos relacionamos. O cabeleireiro, o motorista. De quem você é escravo? De quem você é igual? Para ficar mais fácil a compreensão, vou dar uma dica para você. Quando você entra em um hospital, você, sem estar doente, você está se fazendo como os enfermos. Quando você entra em um asilo, sem você ter essa idade avançada, ou sem a inscrição lá, você está se fazendo como os idosos. Seja você uma criança, um jovem, quando você senta para contar uma história, para lembrar ele de uma história, ou para ouvir as suas histórias, você está cumprindo isso que o Paulo está dizendo. Eu não preciso esperar ficar velho para eu alcançar os idosos. Eu posso visitar um asilo a qualquer momento. Isso se torna mais real quando você vai no presídio. Eu não sei quantos aqui foram, mas quando você entra no presídio para fazer visita, você pode ser pastor, missionário, pode ser até o Papa, eu acho que acontece isso. Os caras trancam as celas. Você passa e escuta o barulho. Trec, a cela batendo. Pá. E aí você está literalmente preso. E Paulo vai dizer isso. É tão fácil se fazer de presidiário, pelo menos por alguns momentos. Se faça de presidiário para ganhar alguém. Mas quando a gente leva para o carnaval ou para outras situações, como o pastor falou que esse mês é Alcançando as Nações, a gente acha que eu tenho que ir lá, tenho que estudar, tenho que fazer isso, tenho que ir lá na China. Esse último Réveillon, tive a oportunidade, um amigo meu trabalhou na preparação do evento e, consequentemente, depois do Réveillon, não tinha ninguém para levar ele, e eu fui levá-lo. Só que, sabe o que o pessoal fez? Eles montaram uma tenda, escrito assim, consulta com o Pai Yeshua. Os próprios voluntários ficavam na fila, até chegar, claro, os turistas, e quando a pessoa entrava dentro daquela tenda, o pastor estava lá sentado com turbante, é claro, e abria lá alguma coisa, ou Deus tem um plano na sua vida. E ganharam centenas de pessoas no Réveillon do Rio de Janeiro. Na última Copa do Mundo, eu tive a oportunidade de trabalhar na evangelização lá, e eu via que todo mundo queria fazer selfie, todo mundo queria tirar foto.
e como que eu ia entregar um folheto para alguém. Às vezes você ia entregar, o cara puxava o celular até para disfarçar, para dizer que ele estava ocupado na época, naquele momento. Simplesmente eu fiz o seguinte, montamos com uma equipe, com um tripé igual esse aqui, eu me vesti de fotógrafo, com uma máquina profissional, e a gente colocou o anúncio lá, foto grátis, e ainda, de quebra, a gente dava uma figurinha do Neymar, e é claro, no final, né, do Klose e dos outros jogadores da Alemanha. Mas no início era Neymar, irmão, você está pensando que tem que se fazer, né, não é fácil não. E a pessoa vinha do mundo inteiro, irmão, para tirar a foto. Aí aqui era a figurinha e tinha um buraco aqui na frente. A pessoa colocava a cara, ela ficava com as características do Neymar, do Davi Luiz e tal, mas a face era dela. E aí estava escrito, eu estou na Copa, e embaixo João 3,16. Isso na língua alemã, no castelhano, no espanhol e na língua inglesa. E a gente enviou centenas de fotos com a mensagem assim, ó, nós somos a maior igreja do mundo. Tipo, nos achando, né? A gente tem representante em todos os lugares do mundo. E basta você responder esse e-mail que a gente vai enviar uma equipe até a sua casa e esse texto em vários idiomas também. Ai de você, irmão, se você não fizer alguma coisa. Porque depois que eles tiraram aquela foto, mandar a mensagem foi muito simples. Mas parar eles lá na rua foi complicado. Ele segue dizendo assim, ó, fiz-me de judeu para os judeus. E aí parece uma coisa tão simples, né? Ou seja, ele se fez de religioso para ganhar o religioso. Só que Paulo era judeu, irmãos? Sim. Mas ele se converteu. E ele está dizendo isso, ó, mesmo convertido, eu dei alguns passos atrás para ganhar os judeus. Ou você acha que Paulo ia para a sinagoga vestido de pastor? Para se tornar judeu hoje, a pessoa tem que aceitar 613 mandamentos, tem que decorar isso. E se submeter a um tribunal onde tem lá o Tribunal Supremo, onde tem um rabino, e esse tribunal só existe em 2 lugares, em Jerusalém, e o segundo eu não sei porquê, não me pergunte, mas tem um nos Estados Unidos também. E tem muita gente que quer ser judeu, e decora os 613. Só que Paulo, ele era judeu de nascimento, ele era filho de uma judia. E ele traduz isso assim, ó, por mim, se os crentes, desculpa aí a minha aplicação, não importa o que os crentes vão pensar de mim, eu vou lá ganhar os judeus. E a gente não consegue compreender isso, irmãos. Que a gente pode ir sim no centro de macumba e chegar lá, quando você chegar lá, não vai ter, o Espírito Santo de Deus vai limpar aquele ambiente de tal forma. É claro que se você for convidado, precisamos também respeitar o próximo. Mas eu já estou falando isso porque eu já estive num centro de macumba e a primeira coisa que o Espírito falou para mim foi assim, olhou para a minha cara e falou, eu vou subir. E saiu rodando com o charuto que ela estava fumando e foi para lá e se enfiou lá no meio de um buraco. Você pode, irmãos, ganhar muitas outras pessoas, desde que você tire essa máscara de crente perfeito. Não importa para Paulo se ele estava dentro de uma sinagoga, que aí é o que o texto mostra, e eu vou abrir um parênteses, ou se ele estava na igreja pontinho do reino de Deus, ou na outra mundial. Mas ele está falando assim, eu me fiz até como irmão dessa suposta seita para ganhar os que estão lá dentro. Agora aquele vídeo que
O que Deus tem falado ao seu coração, irmão? Quando Deus fala com você? Porque a gente acha que, quando tiver pode colocar. A gente acha que as coisas de Deus são muito longe do nosso cotidiano. Aqui é o pessoal no Impacto de Carnaval. Aqui é um filme que eu estava assistindo normalmente no cinema. Quem quer ser um milionário? E eu falei, olha só que coisa bonita. Será que os crentes conseguem fazer um negócio desse? Eu sonhei com isso, irmãos. E eu falei assim, não, a gente vai fazer esse negócio. Eu vou aproveitar que eu sou o líder, então... E eu falei assim, esse ano, todos os lugares que nós fomos, não só eu, mas a equipe, quem se inscrever no Impacto de Carnaval vai ter que dançar. Fica olhando aí que tem umas velhinhas aí no meio. Na PIB de Niterói, um escândalo tremendo, o velhinho veio ao meu lado, depois que eu falei isso. Não, se o pastor vai dançar, se o pastor está dançando, se o pastor vai dançar, eu vou dançar também. Agora preste atenção no milagre que está acontecendo ali. Olha o cabelinho branco aí, ó. Ninguém percebe o milagre. Isso aqui, irmãos, não está passando trem nenhum. Todas as pessoas que estão assistindo estão do lado oposto. Se elas estivessem desse lado de cá, não daria para dançar. E mesmo se a gente dançasse, elas não iriam assistir. E sabe quando que veio o metrô? Quando terminou a dança. E a dança, ela estava falando assim, ó, mais um ano se passou, e eu vou traduzir para vocês, toma vergonha na cara, aceita Jesus. É isso que eles estavam dançando. Mais um ano se passou, a sua vida não mudou, e você vai chegar em casa daqui a pouco está em depressão. E olha quantas pessoas assistindo. Você acredita num milagre, irmãos? Você é o milagre. Você acredita no milagre do outro. Não, o irmão foi curado, amém. Mas você é o milagre, irmão. Deus fala com você diariamente, irmãos, ó. Vamos lá, é agora. Aí a manicure começa a fazer a unha e você está o quê? Será que vai ficar bom? Poxa, você torcer para o meu marido lavar a louça, porque gastei tanto dinheiro e não... Deixa Deus usar a sua vida, irmão. Deus pode fazer muito mais do que fez através de Jesus. Foi Jesus que falou isso, não sou eu que estou inventando, não. Mas você tem que crer, irmãos, e entender que você é a melhor estratégia de Deus para a evangelização do mundo. Não tem ninguém melhor do que você. Billy Graham fez a parte dele, o pastor está fazendo a parte dele, eu estou fazendo a minha parte. Mas tu acha que Billy Graham vai lá na tua casa? Vai na tua sala de aula? Paulo está falando mais ou menos assim, ó, você precisa se fazer como essas pessoas que convivem com você. Ele segue dizendo, com os que estão debaixo da lei. Praticamente a maioria na nossa sociedade estão debaixo da lei. Pagam seus impostos, aceitam o aumento na conta de luz, a falta d'água. E Paulo está dizendo que até com essas pessoas certinhas, a gente tem que se fazer como elas, se você ainda não for assim certinho. Porque não tem outra forma de a gente ganhar as pessoas se não for pelo advento do poder do Espírito Santo. A sociedade em que a gente vive, ela quer transformação, mas ela não sabe como se transformar, como transformar a sua vida. Mas Deus sabe, irmãos, que é a partir do encontro com Ele que essas transformações vão acontecer. De tal forma, quando a gente vê o testemunho, que o viciado em crack, ou em qualquer outra droga, que quando é viciado é dependente químico, então é incurável, é curado. É livre da sua doença.
A transformação não está na gente ir para a rua pedir, fazer protesto, mas precisa começar na nossa mente. Eu fui falar para alguns presidiários em Bangu, eu falei para ele assim, mesmo se eu tivesse poder de abrir todas as celas aqui, eu não ia abrir, porque se vocês não abrirem as suas mentes, não adianta, vocês vão lá para fora e daqui a pouco vai voltar de novo. E tem muito crente assim, ó, não olho, não falo. Dá bom dia, irmão. Eu estava fazendo treinamento do Impacto ontem e eu falei assim, isso está sendo gravado, mas está tudo bem. Se você encontrasse Arlindo Cruz, se ele sentasse do seu lado no ônibus, você ia evangelizar ele? A maioria não. A maioria é até levantar. Imagina agora se fazer como ele. Ah, não, vai ter uma festa, ele vai estar lá, eu vou botar também algumas coisas penduradas no pescoço, vou fingir que toco, só para chegar perto dele e falar, Arlindo, Deus tem um plano na sua vida para fazer com que você transforme o mundo. E não fique vivendo de migalha aí, escravo de Satanás. Se fazer como que estão debaixo da lei, irmãos, eu lembro do Maracanã, quando o policial veio prender a gente. E aí ele chegou e falou assim, o que vocês estão fazendo aí? Um gigante cheio de proteção, capacete, cacetete desse tamanho. E aí eu falei, a gente está pregando a palavra de Deus, porque a gente acredita que Deus enviou a gente aqui para fazer isso. Aí ele murchou e falou assim, na verdade ele esperava que a gente mentisse, entendeu qual é o mistério? Não, a gente está aqui passeando. Ele ia pegar o cacetete e passar a aprender a ser crente de verdade. E depois que a gente falou, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, porque eu acredito que Deus mandou a gente vir aqui, ele murchou e falou assim, mas só que o meu supervisor está ali olhando e pediu para que eu tirasse vocês daqui, dá para me ajudar? Vamos caminhando. E colocou a gente lá para fora do isolamento. Mas depois a gente voltou, é claro, a gente tem também nessa... E já entra no segundo ponto de Paulo, que é assim, ó, aqueles que estão sem lei, sabe como que a gente entrou no Maracanã? Conseguimos alguns comprovantes de residência de moradores que moram em torno, não estão indo para casa. Aí a barreira, ele jogava a gente para o lado de uma barreira, a gente ia na outra, apresentava o comprovante e continuava fazendo o trabalho de Deus. E centenas de pessoas foram convertidas, receberam o material. A grande diferença, irmãos, está nesse ponto, em se fazer como cristão sem lei, entre a conivência e a convivência. A convivência, você tem direito a ela, biblicamente, com o exemplo de Jesus. Jesus convivia no meio dos Mateus. Mateus era publicano, talvez um dos piores bandidos da época, porque além dele trabalhar para Roma, ele ainda roubava o povo dele. E Jesus conviveu com ele, conviveu com outros que também eram como se fossem criminosos, que é a prostituta. E até no seu último momento ele estava entre dois ladrões. Mas Jesus nunca foi conivente com eles. Porque se Jesus fosse conivente, Jesus seria pecador. Você entendeu isso? Que você pode conviver com quem quer que seja? O filho da vizinha está fumando maconha. Por que você soube disso? Porque Deus tem poder para curá-lo através de quem? Do pastor da igreja, né? Ou do missionário que vai vir ainda. Através da sua vida. Fulano está lá no hospital, essa irmã que está lá no hospital. Está esperando você ir lá e orar, impor as mãos sobre ela. A gente sabe de algumas coisas e acha assim, é informação. É Deus falando assim, vamos lá, levanta. Está vendo esse filme aí? É assim que eu quero que meus filhos façam. E é assim que eles vão ser vistos. Quando a gente colocou essas 500 pessoas para dançar na Presidente Vargas, irmãos, aquilo tudo certinho, você imagina o que causou na mente daquelas pessoas. Tinha gente que estava em forma do outro lado, o pessoal da igreja viu, quando a gente dançou lá. Estava do outro lado se preparando para desfilar.
E eles vieram tudo para a grade para saber quem era esse maluco. Faça alguma coisa, irmão. Ai de você se você não fizer nada. Ele segue: fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Talvez isso seja a coisa mais fácil para a gente fazer, só que se torna a mais difícil porque a gente não aprendeu. Mas todos nós temos as nossas peculiaridades pecaminosas. Seja por ação, por omissão, ou até por pensamentos. Ninguém aqui é mais santo do que ninguém. Agora, o sucesso dos Alcoólicos Anônimos, do Celebrando a Recuperação e de outros programas de autoajuda, sabe é o quê? Eles compartilham as suas fraquezas. E, consequentemente, também as suas vitórias. Só que a igreja de hoje, não essa, mas a igreja, em geral, ela aprendeu que ela tem que compartilhar só as vitórias. Tem alguns aí que você encontra que, já te perguntei, glória e vitória, né? Aí dá vontade de falar assim, não, irmão, tá difícil, não consegui pagar a conta. Hoje eu bati no meu filho. Hoje eu briguei com a minha filha. Ó, já estou sem falar com a minha filha há 3 meses. Talvez se a igreja conseguisse ser dessa forma, ela alcançaria muito mais pessoas, porque ela fala, eu também bati no meu filho. Não que seja pecado bater no filho, não, irmão. Tem que bater de vara certinho, né? Cortar lá a vara de goiaba. De goiaba. Senão a outra quebra rapidinho e ele não aprende. Mas precisamos, irmãos, compartilhar as nossas fraquezas com pessoas que talvez a gente nem... O que a manicure vai te ajudar a resolver o problema com o seu filho? Mas quando você fala para ela assim, poxa, estou brigado com a minha filha, estou brigado com meu esposo, ela vai falar o quê para você? Eu também. Aí você vai dizer o quê? Então vamos orar. Deixa eu orar pela sua filha, você ora pela minha... Mas eu não sou crente. Ah, você não é não? Então aceita agora em nome de Jesus. Dá um minutinho aqui, deixa eu orar por você. Simples, irmãos. A gente aqui complica um monte de coisa, principalmente com Deus, porque com Deus tudo é mais fácil. Imagina, eu estou aqui brigando com ele porque, segundo o conceito da medicina, a pessoa pode isso, a pessoa não pode isso. Agora, estou eu e ele discutindo. Tudo bem. Agora imagina, chega aqui, por favor, alguém aqui, um voluntário. Entende alguma coisa de medicina? Entende alguma coisa de medicina? Não, nem eu, então. Mas eu iria debater com ele a medicina segundo alguns livros. Pá, ponto. Agora, quando se trata de Deus, estou eu debatendo com ele, o Espírito Santo está aqui no meu ouvido falando o quê? Fala com ele isso, toca nesse ponto. E com ele ainda, o Espírito Santo está aqui, se converte, toma vergonha, rapaz, tantas vezes que eu estou falando contigo. E aqui, obrigado, Deus abençoe. Que coisa mais fácil do que isso, irmãos? Você tem um ajudador, você tem um Deus todo-poderoso ao seu lado. Nada é impossível para o que crê, irmãos. Mas se você ficar se achando super crente, aí fica difícil. O santo dos santos, tem pessoas que até falam com sotaque de santo, né? Tudo bem? Aleluias. Eu não sei se é coisa de igreja, mas o Mussum lá dos Trapalhões fazia a mesma coisa, né? Tudo ele fazia. Para ganhar alguns. Para ganhar alguns. O que você tem feito para ganhar alguém? Para ganhar alguns? No carnaval a gente não vai se vestir de mestre-sala, porta-bandeira, de nada. A gente vai assim. Calça jeans, tênis. E quem aí só tem salto, trata de comprar um tênis, porque... E as pessoas perguntam, por que vocês estão aqui? Fui evangelizar um adventista do 7º dia, ele puxou a Bíblia da mochila e falou, hoje é sábado, aqui, ó.
você está em pecado, porque sábado tem que descansar. Sabe o que eu falei para ele? Para você ver, era para eu estar descansando, mas Deus não consegue falar contigo, aí Ele me tira do meu descanso, no dia de descanso, para eu vir aqui falar com você que Ele... Tu acha que eu vou discutir com ele? Não, mas que no sábado também Jesus fez isso, mas que no sábado fez... Não vou, irmãos. O poder de Deus, depois que eu falei essa palavra com ele deve ter passado o resto da madrugada lendo a Bíblia. Ele já estava com a Bíblia mesmo, falando, se Deus quer falar comigo, deixa. Você precisa ganhar alguns, irmãos. Não vamos ganhar todos, não conseguiríamos ganhar, nem se tivéssemos o dobro de ano de vida que nós gostaríamos de ter. Mas alguns, Paulo está falando isso, é só alguns. Eu queria, sim, que... E aí, esse vídeo do metrô, para os irmãos verem a magnitude, saiu em manchete em um jornal nacional. E aí, no blog do jornal, no site lá, alguns dos nossos voluntários, o repórter escreveu certinho. Evangélicos tentam converter foliões. Mas sabe o que os meus auxiliares foram escrever? A gente não foi converter ninguém, a gente foi lá falar de amor, a gente foi lá falar de... E aí eu lembrei de Paulo, quando já quase julgado, o juiz fala para ele, mas você pirou, né? Porque agora até você quer me evangelizar, você quer me converter. E aí ele fala assim, não só o Senhor, mas todos esses que estão aqui, quem dera se todos vocês... Agora, pensa na maluquice que passa na minha cabeça. Ao invés de ser Unidos da Tijuca, ser as Igrejas Unidas da Tijuca louvando a Deus na Marquês de Sapucaí. Isso ninguém consegue ver, né? Para Deus nada é impossível, irmãos. E da mesma forma com que Deus se entristece a ver aquelas escolas passando, imagina Deus se alegrando com as Igrejas Unidas. Não estou falando a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana. Ou poderia até continuar, né? Unidos da Tijuca, só que todo mundo crente. Fazendo lá sua coreografia, tocando seu louvor, dançando. Quando o povo de Deus ganhava a guerra, era assim que eles entravam nas cidades. O rei dançando com as pessoas festejando. E talvez seja porque a gente não tem vencido nenhuma batalha. É que a gente não consegue visualizar as Igrejas Unidas da Tijuca. Queria que você estivesse fechando seus olhos, olhando para dentro de si e enxergando, não o que você vê no espelho, mas a sua alma, aquilo que Deus criou tão perfeito para o louvor e a glória do seu nome. Olha para dentro de você. Você tem cumprido com a sua missão? Você tem sido aquilo que Deus espera que você seja? Eu sei que não é fácil, irmãos. E quando a gente acorda para esse desafio, as coisas ainda pioram. Mas com certeza o Senhor se alegra com aqueles que cumprem com a sua missão. Talvez você esteja aqui pensando assim, é tão bonito ouvir isso tudo, tão legal, mas não é para mim. É para você sim, irmãos. Se não for para você, é para quem? Deus fala com você até vendo a novela. Como estão as famílias, porque a gente está assistindo a novela. Deus fala com você através do rádio, da televisão. E hoje aqui eu sou só mais um, você sabe disso. Então eu queria que você, agora que você já reconheceu a sua pequenez, olhasse para Deus e visse todo o poder, toda a glória, toda a unção que existe, pronta para ser derramada na sua vida, mas que você precisa se abrir para isso.
para ver todo o seu prédio se alegrando porque você chegou, porque a paz do Senhor reina sobre a sua vida, porque você tem uma palavra de vida e de vida em abundância, porque você não dá a paz do Senhor por um acaso, mas porque você deseja que realmente todos que estão à sua volta sintam a paz que reina em você. Tenta visualizar o rosto de Deus, irmãos, sério para você, esperando que você tome uma decisão agora ao lado dele. Tente visualizar o sorriso de Deus, porque você aceitou o desafio. Porque, irmãos, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim, e ainda assim como eu sou, Ele insiste em me usar. Ele insiste em me dar nova chance, nova oportunidade. E nesse momento, Ele está te dando mais uma oportunidade de você ser usado por Ele. De você ouvir Ele dizendo, filho amado. De você sentir o abraço de Deus. E eu quero te desafiar a se ajoelhar aqui na frente da igreja. Dizendo, Senhor, eu não sei como, mas eu te entrego a minha vida para que o Senhor faça como o Senhor quer. Levante do seu lugar e se ajoelhe aqui na frente da igreja. Porque o Espírito Santo de Deus começa a atuar na nossa vida a partir da nossa humilhação, a partir da nossa humildade. E foi ajoelhado aos pés do Senhor, no púlpito de uma igreja, que Deus começou a fazer a obra que Ele tem feito na minha vida. Se abra para que o Senhor te dê visões. O Senhor faça com que você compreenda que não é simplesmente um olhar, não é simplesmente uma cidade. Que o Senhor se revele a ti de tal forma que até mesmo você duvidando, você faça o que Ele quer. Até mesmo sem saber por que você está dizendo isso, Ele te confirme que foi Ele que colocou as palavras em sua boca. Até mesmo sem saber por que você tocou aquela pessoa, por que você abraçou, Ele te confirme que foi Ele que te usou para abraçá-la. Eu também vou me ajoelhar e o pastor Joaquim vai orar por nós. Senhor, muito obrigado por esta manhã, pela palavra do pastor Wagner, que com o seu jeito, a sua simplicidade, vem nos desafiar a entender o alcance que podemos ter, fazendo-nos semelhantes àqueles que estão aí no mundo, da forma que estão, para alcançá-los, para ter uma palavra que pode transformar o mundo daquelas pessoas. Senhor, nós sabemos que temos a semente, e nós temos que sair a semear, e a semente, por onde ela cair, o Senhor dará o crescimento. E nós precisamos ser os semeadores desses dias. Nos ajuda, nos capacita, fortalece-nos. Senhor, aqui à frente estão muitos irmãos dizendo, eu quero servir o Senhor, eu quero estar, eu quero trabalhar, eu quero de alguma forma ver este mundo transformado. E Senhor, nós queremos participar disso. Portanto, nos incluímos e dizemos, Senhor, ouve a nossa oração, nos colocamos diante de Ti. Pai, nós abençoamos ao trabalho que a denominação vem fazendo há tantos anos. A cada dia esse grupo possa aumentar com estratégias de evangelização para tirar das ruas, da sarjeta, de uma vida sem sentido e trazendo para
uma maravilhosa luz que é a presença de Jesus. Nós abençoamos o pastor Wagner e toda a sua equipe, e Senhor, todos quantos vamos participar. Nós oramos por aqueles pedidos de oração, nós oramos pelos desafios novos, nós nos colocamos diante de Ti, nós abençoamos a nossa cidade e a nossa nação. Pai, nós abençoamos cada irmão, cada irmã que nessa manhã diz: Senhor, eu quero estar fazendo a Tua obra. Senhor, nos ajuda, porque sabemos que vamos enfrentar dificuldades, mas contigo nós somos mais que vencedores. E que o amor de Deus, ó Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as consolações do Espírito do Senhor estejam sobre todos quantos nesta casa estão, e sobre o Israel de Deus por essa terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.